Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos no livro de atividades em matemática a partir da página 34. Abram a apostila, peguem um penal e acompanhem a leitura da professora. Vamos lá? 7. Você já ouviu falar em hibernação? Hibernação é o processo no qual alguns animais entram em sono profundo durante o inverno para sobreviver ao frio e à falta de alimento. Letra A. Os hamsters hibernam por um período de até uma semana, que corresponde a aproximadamente um quarto do mês. Uma semana ela corresponde a um quarto do mês. Com base nessa informação, descubra quantas semanas aproximadamente há em um mês. Prof, mas como é que eu faço essa conta? Bom, uma semana equivale a um quarto, então eu vou fazer 1 vezes 4, que é igual a 4. 4 semanas. Então, se um quarto do mês corresponde a aproximadamente uma semana, 4 vezes uma semana é igual a 4 semanas, ok? Então, registrem lá. Uma semana, 4 vezes 1 é igual a 4 semanas. Certo? Muito bem, aí tem a resposta. Escrevam lá. Em um mês, há aproximadamente 4 semanas. Escreveram? Letra maiúscula no início da frase, ponto final, não esqueçam. B. Os morcegos e os ursos hibernam por aproximadamente 6 meses, ou seja, a metade do ano, certo? Quantos meses tem um ano? Explique sua resposta. Fácil, né? Terceiro ano. Então, o que vocês vão escrever ali na letra B? Se ursos e morcegos hibernam a metade do ano, ou seja, 6 meses, a outra metade é também igual a 6 meses, ou seja, 6 mais 6 igual a 12. Logo, o ano tem 12 meses, certo? Vou repetir a letra B. Se ursos e morcegos hibernam a metade do ano, 6 meses, a outra metade é igual e também corresponde a 6 meses, ou seja, 6 mais 6 é igual a 12. Logo, um ano tem 12 meses. Prof, eu posso registrar lá na letra B? 6 mais 6 é igual a 12, então um ano tem 12 meses? Pode sim, ok? Então vamos para número 8. Leia as informações sobre o sono dos animais. Olha ali, ó. Em média, os gatos domésticos passam 1/3 do dia acordados. Os gorilas passam metade do dia dormindo. Os ursos dormem 8 horas por dia quando não estão hibernando. Os tigres dormem até 16 horas por dia. Os tatus passam apenas 1/4 do dia acordados. Pinte de vermelho a parte do dia em que os animais ficam acordados e de verde a parte do dia em que eles dormem. Ao lado, escreva a quantidade de horas correspondente a cada parte colorida. Então, vamos lá, terceiro ano. Vamos iniciar pelo gato doméstico. Qual a parte que vocês vão pintar de vermelho? Quantos retângulos vocês vão pintar de vermelho? Muito bem. Então, pintem ali o primeiro retângulo de vermelho. E quantos de verde, terceiro ano? 2, muito bem. Então, na primeira linha do gato doméstico, vocês vão pintar o primeiro retângulo primeiro retângulo de vermelho e os outros 2 de verde, certo? Prof, e agora, quantas horas eu vou registrar ali? No vermelho, vocês vão registrar 8 horas. E no verde, tem 2 pedacinhos, então são 16 horas, certo? Vou repetir. Ali no gato doméstico, vocês vão pintar o primeiro retângulo que está aparecendo ali de vermelho e os outros 2 de verde, certo? Cada pedacinho equivale a 8, 24. Um dia, 24 horas. Então, 1/3 desse dia eu tenho que dividir por 3. 3 vezes 8, 24. Então, 8 horas de vermelho
E ali os outros dois, que são 16 horas, vocês vão pintar de verde. E ao lado, onde tem o quadradinho vermelho, vocês vão escrever 8 horas naquela linha. E no quadradinho verde da primeira linha, 16 horas, certo? Lembrando que cada um que vocês pintarem equivale a 8 horas. Então, se vocês pintaram 2 verdes, são 16 horas, 8 mais 8, certo? Pintou um, são só 8 horas. Agora vamos para o gorila. Gorila passa metade do dia. Metade de 24, 12. Então, vocês vão pintar o primeiro retângulo de vermelho e o segundo de verde, certo? Pinta lá, primeiro de vermelho e o segundo de verde. Terceiro ano, se um dia tem 24 horas, ele passa metade desse dia dormindo, então lá no vermelho vocês vão escrever 12 horas e no verde 12 horas também, muito bem. Agora vamos para o urso. Urso, quantas horas, terceiro ano? Olha lá em cima. 8 horas. Urso vermelho, mais 8 horas, vermelho, e as outras 8, verde. Então, vermelho, vermelho, verde. Continuando. Terceiro ano. Se o urso passa 16 horas acordados, ele passa 8 horas dormindo, vocês vão registrar ali no vermelhinho. 16 horas do urso. E no verde, 8 horas. Certo? Continuando, tigre. Quantas partezinhas vocês vão pintar de vermelho, terceiro ano, no tigre? Lembrando que o vermelho é quanto tempo ele fica acordado e o verde, quanto tempo ele dorme, certo? Então, lá no tigre, vocês vão pintar um pedacinho só de vermelho. E os outros dois vão pintar de verde, muito bem. Então, 8 horas, escrevam lá, 8 horas no vermelho e 16 horas no verde. E por último, o tatu. 1/4. Então, por isso está dividido ali por 4, certo? Terceiro ano. Quantas horas o tatu fica acordado? 6 horas, muito bem. E as outras horas ele fica dormindo, muito bem. Então, vocês vão pintar o primeiro de vermelho e os outros 3 de verde. Ou seja, ele passa 8 horas acordado, 6 horas, perdão, acordado e 18 horas dormindo. Certo? A prof agora vai falar para vocês de novo, para que vocês prestem bastante atenção para ver se pintaram direitinho, tá bom? Gato doméstico, pinta vermelho, verde, verde. E escreve ali 8 horas no vermelho e 16 horas no verde. Gorila, vão pintar metade de vermelho e outra metade de verde. E vão escrever lá no vermelho 12 horas e no verde 12 horas. Urso, vocês vão pintar vermelho, vermelho e o último verde. E vão escrever 16 horas no vermelho e 8 horas no verde. Tigre, vocês vão pintar vermelho, depois verde e verde. E vão escrever lá no vermelho 8 horas e no verde 16 horas. Tatu. Primeiro vocês vão pintar de vermelho e os outros 3 vocês vão pintar de verde. E lá ao lado do vermelho vocês vão escrever 6 horas e ao lado do verde 18 horas. Certo? Terceiro ano. Muito bem, continuando então. Letra B. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Terceiro ano. Os gatos domésticos passam mais tempo acordados do que dormindo? Sim ou não? Não, falso. Então, coloquem o F na primeira. Segunda. Os ursos dormem mais que os gorilas? Sim ou não? Não. Então,
F de falso na segunda da letra B. Terceira, os gorilas passam 12 horas do dia acordados? Sim ou não? Sim, então a terceira é verdadeira. Quarta, os gatos domésticos e os ursos dormem a mesma quantidade de tempo? Sim ou não? Não, então é falsa. Ali embaixo agora, os tatus dormem mais que os gatos domésticos? Sim ou não? Sim, verdadeira. Próxima. O tempo que os tatus passam acordados corresponde à metade do tempo que os gorilas passam acordados? Sim ou não? Sim, isso mesmo. Então, verdadeira. E a última agora. Tigres e gatos domésticos passam o mesmo tempo do dia dormindo? Sim ou não? Sim, muito bem. Então, a letra B ficou F, F, V, F, V, V, V. Certo? Terceiro ano. Conseguiram acompanhar? Muito bem. Então, vamos para número 9, página 36. O dominó é um dos jogos mais famosos do mundo e também um dos mais antigos. Tradicionalmente, é formado por 28 peças que são distribuídas igualmente entre 4 jogadores. Então, o total é 28 e é dividido igualmente por 4. Letra A. Pinte e distribua igualmente as peças para cada criança de acordo com a cor da camiseta que cada uma está usando. Ó, verde, lilás, amarelo e rosa. Então, vocês vão pintar, ok? Uma quantidade para o verde, uma quantidade para o lilás, uma quantidade para o amarelo e uma quantidade para o rosa. Lembrando que aqui tem 28 peças desenhadas e vocês vão pintar elas com 4 cores. Então, as cores que vocês pintarem, todas elas têm que ter a mesma quantidade, ok? Porque o 28 divide em 4 jogadores as quantidades iguais. Pode pintar, terceiro ano. Vocês poderão pintar um de cada cor, vai pintando. Um verde, um lilás, um amarelo, um rosa. Um verde, lilás, um amarelo, um rosa. Um verde, um lilás, um amarelo, um rosa. Até acabar de pintar todos eles. Se necessário, pausem o vídeo, pintem, depois retomem para a gente ver se vocês fizeram de forma correta, ok? Muito bem. Terceiro ano. Com quantas peças cada jogador vai iniciar o jogo? E aí? 7 peças, muito bem. Então, escrevam ali, 7 peças. O Gustavo chegou depois, vai jogar a próxima partida. Distribua a mesma quantidade de peças para cada um dos 5 jogadores. Vamos lá. Quantas peças cada criança vai receber no máximo terceiro ano? Agora, você tem que pegar os 28 e não dividir por 4, mas sim por 5, ok? Vamos lá. Conseguiram? E aí? Quantas peças cada criança vai receber no máximo terceiro ano? 5 peças, muito bem. Então, escrevam lá. Cada criança receberá 5 peças. Terceiro ano, para fazer a letra B, vocês podem circular ou também pintar, né? Mesma estratégia que vocês fizeram na letra A, tá bom? Escrevam lá na letra B. Cada criança receberá 5 peças. E aí, terceiro ano, sobraram peças sem pintar? Quantas peças? 3 peças, muito bem. Então, ó, tem 2 perguntas ali. Sobraram peças? Escrevam lá. Sim, vírgula. Quantas? 3 peças. Ou sim, vírgula, sobraram 3 peças. Ponto final. Conseguiram? Muito bem, então vamos para a letra C. Represente as situações dos itens anteriores por meio da divisão, completando as lacunas a seguir. E aí, terceiro ano, quantas peças tinham no total? 28, muito bem. Então, escrevam lá, 28 peças dividido por 4. Muito bem, então coloquem lá na primeira bolinha verde. 28 peças dividido por 4 crianças deu igual a 7 peças. Muito bem, então escrevam lá. 28 peças dividido por 4 crianças é igual a 7 peças para cada criança. E aí sobraram 0 peças. Isso mesmo.
Agora, vamos para a próxima. Nós dividimos 28 também, escrevam lá na segunda bolinha verde, 28 peças dividido por 5, isso mesmo, 28 peças dividido por 5 crianças. Quanto que deu para cada uma? 5 peças para cada criança e sobraram 3, isso mesmo, então escrevam lá. 20, na segunda bolinha verde vocês vão escrever 28 peças dividido por 5 crianças igual a 5 peças para cada criança. Sobraram 3 peças. Conseguiram? Muito bem, terceiro ano. Vamos para a última página que nós vamos trabalhar hoje, então. A letra D diz o seguinte. Na rodada seguinte, havia mais de 5 crianças jogando. Cada criança recebeu 4 peças e sobraram 4. Quantas crianças havia no jogo? E aí, terceiro ano? Vocês podem explorar diferentes estratégias para chegar à resposta. Uma possibilidade é ir somando de 4 em 4, né? Até completar as 28 peças. E aí? Fizeram a adição? Tem que lembrar de que um dos números 4 somados corresponde às peças que sobraram, né? Ali tá dizendo, ó, sobraram 4 peças. Então, na hora de contar quantas crianças jogaram, não pode esquecer que tem que tirar as 4 que sobraram, as 4 peças que sobraram. E aí? Soma lá. 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E aí? Mais 4, só que essas últimas 4 são as que sobraram, certo? Então, deixa um 4 que vocês somaram de lado e circulem os outros que vocês registraram aí, para ver quantas crianças jogaram. E aí? 6 crianças, muito bem. Então, vocês vão registrar ali na letra B. Vou voltar para vocês entenderem, certo? 4 mais 4 dá 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Muito bem. 20 mais 4, 24. Prof, já tem 6 crianças aqui. Mas são 28 peças e não 24. Muito bem, soma mais 4, que vai dar 28. São 7 no total. Porém, sobraram 4 peças. Então, jogaram 6 crianças e sobraram 4 peças. Certo? Muito bem, terceiro ano. Resposta, então. Havia 6 crianças no jogo. Escreve ali. Esse havia com H, letra maiúscula, não esqueçam. Escreveram? Muito bem, vamos para o número 10, então. Observe a forma das peças de dominó. Essas peças lembram a forma de um corpo redondo, um prisma ou uma pirâmide, terceiro ano? Um prisma, muito bem. E por que terceiro ano? Agora está na hora de justificar a resposta ali no número 10. Por quê? Porque as peças do dominó têm a forma do prisma com 2 bases iguais e todas as suas faces são retangulares. Muito bem, então registrem lá na número 10. As peças de dominó têm a forma do prisma com 2 bases iguais e todas as suas faces são retangulares. Ponto final. Registraram? Muito bem, a prof vai ler pela última vez, ok? Para ficar bem compreendido. A número 10, lá na bolinha vocês vão escrever. As peças de dominó têm a forma do prisma com 2 bases iguais e todas as suas faces são retangulares. Escreveram? Não me esqueçam que a letra maiúscula no início da frase, ponto final ao terminar, ok? Vamos para o número 11, então? Vamos lá. Destaque as peças do jogo de dominó do material de apoio e colhe-as nos espaços a seguir.
unindo sempre a figura de uma peça com a informação escrita correspondente. Então, agora, eu vou pedir que vocês vão lá no material de apoio, peguem as pecinhas do dominó do material de apoio. Essas aqui. Destaquem lá do material de apoio. Pode destacar uma por uma, tá? Terceiro ano. Destacaram? Muito bem, olha ali. A primeira já tem um. Tem 8 vértices. Prisma de base triangular. Agora, ali do lado, vocês podem colocar, por exemplo, essa do cilindro, né? Tem 2 bases, uma em cima e uma embaixo. Qual que é? Cilindro. Muito bem. Então, vocês vão pegar essa pecinha aqui. E vão colar ali do lado do prisma de base triangular. Aí ali tem mais uma, ó. As bases são circulares. E pirâmide. E aí, terceiro ano, qual deles ali tá falando da pirâmide? Aquele que tem apenas uma base. Muito bem. Colhem ali. Tem apenas uma base e tem o conezinho. Esse aqui, ó. Continuando. Tem 8 vértices, terceiro ano. E aí? Não pode esquecer que ali embaixo já tem a esfera. Então, vocês têm que achar a pecinha que está falando que tem 8 vértices, mas tem que corresponder à esfera. Qual deles que é, terceiro ano? Cubo. Muito bem. Então, vocês vão colar ali em cima o cubo e embaixo tem superfície arredondada, que vai ligar a esfera. Certo? Muito bem. Agora, ali do lado da esfera diz o seguinte, tem faces laterais retangulares. E aí, terceiro ano? Qual deles tem faces laterais retangulares? Um prisma. Um prisma de quê? De base quadrada. Muito bem, ó. Não pode esquecer que vocês têm que lembrar que tem que ligar ali também com a pirâmide, né? Que é a próxima cartinha. Então, ali, ao lado da esfera, onde diz tem faces laterais retangulares, vocês vão colar prisma de base quadrada, ó, esse aqui de baixo, prisma de base quadrada, e ao lado diz tem apenas uma base, que é a pirâmide. Muito bem. Ao lado da pirâmide diz o seguinte, tem 5 faces. E aí, terceiro ano, qual que sobrou ali que tem 5 faces? Prisma de base triangular. Muito bem. Prisma de base triangular. E o último que diz, tem 6 faces. Certo? Então, vocês tinham 5 pecinhas para completar aqui esse jogo de dominó. Certo? Então, ali vocês começaram na primeira com essa cartinha, onde fala, tem apenas uma base que liga lá na pirâmide, aqui em cima. Tem apenas uma base e tem o desenho do cone, certo? Ali onde fala, tem apenas uma base, ele ligou na pirâmide. E aí, do ladinho diz, as bases são circulares. Vocês têm que colar ali o cilindro, que tem as bases circulares, certo?
Então, vocês colaram ali do lado de onde fala as bases são circulares, vocês colaram a fotinho do cilindro e do lado diz, tem duas bases. Quem tem duas bases? Prisma de base triangular. E do lado diz, tem 8 vértices. O que tem 8 vértices? O cubo. Muito bem, então aqui embaixo vocês têm que colar a imagenzinha do cubo. Junto com a imagem do cubo, diz, tem superfície arredondada, que é a esfera. Muito bem, que está ligando ali embaixo, ó, esfera. E do lado da esfera está escrito, tem faces laterais retangulares. O que tem faces laterais retangulares, terceiro ano? Um prisma de base quadrada. Muito bem, então vocês vão colar ali o prisma de base quadrada e junto com ele diz, tem apenas uma base, que nós já vimos lá em cima, que é a pirâmide. Isso mesmo. E ao lado da pirâmide diz, tem 5 faces. Lembra bem, ó, quem tem 5 faces? Prisma de base triangular. Muito bem, e ao lado está escrito, tem 6 faces. Ok, terceiro ano? Fácil até aqui? Fácil? Peço que vocês leiam bastante as informações que tem do lado das imagens, tá? Para que vocês não esqueçam na hora de ver as imagens para poder reconhecer e falar o nome correto. Ok? Terceiro ano, se tiverem alguma dúvida até aqui nas atividades propostas para hoje, pode voltar ao vídeo ou, se necessário, chamem a professora. Ok? Bons estudos, crianças!